Muito boa noite. Estamos aqui com mais uma live do Círculo Terapêutico, a nossa tradicional live de sexta-feira. A gente está aqui, eu, Márcia, terapeuta. Estamos também com a Silvia, Heloísa. Boa noite, meninas. Tudo bem? Boa noite, Márcia. Boa noite, Heloísa. Tudo bem? Boa noite, meninas. Tudo ótimo. Que bom, que bom. Estamos aí reunidas para mais uma live e hoje a gente vai continuar, na verdade, falando sobre relacionamentos, como a gente falou em junho, sobre relacionamento amoroso. Agora, nesse mês de julho, a gente ainda continua falando sobre relacionamento, mas o relacionamento entre amigos, amizade, como o tema sugeriu, né? Como a gente colocar limites sem sentir culpa. É o que a gente vai conversar hoje, aprender aí algumas coisas e levar para a vida. Coisas práticas também que a gente pode aplicar já desde agora. Se a gente se identificar aí, já dá para colocar, né? Muito bem. Já vamos começar então com a primeira pergunta. Como identificar a diferença entre uma amizade que nutre e uma que consome, mesmo quando há carinho e história? O que eu acho? Como identificar a diferença? A resposta dessa pergunta, ela não está na mente, no racional, ela está mais, eu diria que no seu corpo. Por exemplo, como é que você sai de uma conversa com essa amiga ou com alguma amiga, né? Prestar atenção nos sinais que o teu corpo dá. Você sai assim, leve, inspirada, animada, renovada, ou você sai assim, pesada, com dor de cabeça, exausta, precisando até dormir, né? O seu corpo vai te dar sinais de como, em que passo que tá essa amizade, onde ela tá, né? Porque as relações, esse tipo de relação, se você está sentindo assim aquele peso, aquela dor de cabeça depois de encontrar com essa amiga ou com esse amigo, elas consomem sim certa energia, mas não deveria ser assim, de você sair cansado de uma conversa, né? Se é assim, eu acho que essa amizade está em desequilíbrio, talvez você esteja dando mais do que recebendo, né? Por mais que existe carinho, existe história aí nessa amizade, talvez a sintonia entre essa amizade acabou. E acontece, né? Nem todo mundo que passa na nossa vida fica para sempre. Então, eu acho que o corpo, ele dá, sim, sinais. Prestar atenção em como você sai de uma conversa, né? Porque nenhuma história de amizade, assim, eu acho que justifica, né? Carregar esse peso que não é seu. Isso. E a amizade saudável é aquela amizade que ela vem para somar. Uma amizade que te acolhe, onde que te aconselha, te respeita, te fortalece, onde que você tem uma conversa e você sai super bem animada. Já uma amizade que consome as tuas energias, geralmente é aquelas amizades que só te procura quando precisa. E não faz bem para você, né? Quando você diz que não, uma amizade saudável, ela vai te entender que aquele não é teu momento. E uma amizade que só consome as suas energias, quando você dizer não, você já não presta para ela. Não tem um equilíbrio ali daí, né? Aí você já percebe, o teu corpo já responde também, porque o teu emocional já fica afetado, né? É verdade, é uma troca, né? De informações, é uma troca de vivências. E assim, as duas, né? As duas pessoas precisam sair leve. Com certeza. Né? Quando a gente sai pesado de um encontro, é igual a Márcia falou, precisa ser avaliado. Né? E talvez já deu, é algo que já deu. Né? Precisa ser avaliado e, se for necessário, seguir um novo caminho. Não é porque tu está anos com essa amizade que você vê que ela não está te fazendo bem que você precisa seguir com essa amizade. É melhor você romper que
teu emocional está afetado naquele momento, mas por um tempo ele vai ficar, mas depois ele se estabiliza, ele volta ao normal. Aí você vai perceber que foi a melhor coisa que você fez, romper essa amizade. É isso, concordo com vocês. Aí eu acho que já entra também na próxima pergunta, que é: de que forma a história familiar e o medo da solidão nos prendem a amizades ruins e como colocar limites sem culpa? Porque entra mais ou menos no que a gente estava falando, né? De às vezes uma amizade tá ruim, mas a gente não sabe impor limite, não sabe como findar, né? Então, eu acredito que o nosso primeiro contato com relacionamento, com qualquer tipo de relacionamento, é a nossa família, né? Então a gente já traz a nossa bagagem para essa amizade. Por exemplo, se a gente cresceu num ambiente onde precisava implorar por afeto, se a gente precisava ser boazinho o tempo inteiro para merecer alguma coisa, para ser aceita, você vai muito provavelmente repetir esse padrão nas suas amizades também. Então, você tinha que implorar por atenção. O que vai acontecer na amizade, né? Se a gente não se perceber, a gente vai também ficar aí dependente de implorar por atenção, vai acabar entrando em sintonia com aquela pessoa que é assim, aquela evitativa, né? Que ela não te procura muito, ela evita, ela não fala, e aí você corre atrás, né? Então, Aí, ó, o pode quê? falar. Pode ser o medo da solidão também, né? Yeah. Pode afetar também. São muitas coisas. A mente da gente prefere, que a gente já falou várias vezes, mas é bom repetir. A nossa mente, ela prefere o sofrimento conhecido de uma amizade tóxica, por exemplo, do que o vazio do desconhecido, de estar sozinho o tempo todo, né? E às vezes a pessoa não tem nem conhecimento disso, né, Márcia? Uhum. Porque o referencial que ela teve ali dentro da família foi tão assim doentio, digamos assim, né? Um amor, primeira experiência de amor que ela teve ali na família não foi o verdadeiro amor, digamos assim. Ela acha que aquilo ali é o normal, que aquilo ali é o certo, que ela tem que aturar aquilo ali, né? Que vem com os padrões repetitivos, né? Já vem padrões familiares que são assim, né? Ela já nasceu, como a Márcia falou, né? Já nasceu nesse ambiente, então, para ela não se sentir sozinha, ela aceita, né? Onde É o que ela mesma conhece, né? E ela mesma, às vezes, ela nem percebe que ela tá nisso. É aquela, faz tudo por a pessoa, para ela não se sentir sozinha. E a outra pessoa fica com ela só para se aproveitar daquela amizade. Porque ela sabe que no momento que ela precisar, ela vai estar ali. Uhum. Eu acho que é aí que entra também, porque a pergunta diz, né, a história, o que a gente vive aí, o que a gente leva para a amizade. Eu acho que eu acho que é muito também do que a gente traz desse primeiro relacionamento, que é com a nossa família, o que a gente aprendeu, o que a gente viu, o que a gente escutou, o que a gente sentiu, a gente leva muito para a amizade. Mas então, como a gente pode colocar um limite sem culpa? Acho que o primeiro se você não consegue fazer isso sozinha, ainda não consegue perceber quais são os seus limites, ainda não conhece muito bem o seu território, o seu terreno para poder colocar esses limites, terapia vai te ajudar muito a te sustentar, a saber o que é normal, o que não é, o que aceitar ou não, e você também consegue se fortalecer bastante para dizer não. Falar, não, ó, não estou concordando com isso, ou não posso ir aí hoje, não posso fazer isso por você, e sem sentir aquela culpa em dizer um não. Porque é aquela história, o não que você fala para essa amiga tóxica, para esse relacionamento de amizade tóxico, é um sim que você fala para você. Então, tem que conhecer o seu território para você colocar esses limites, né? Não é um ato, não é egoísmo você colocar esses limites. É um ato de sobrevivência, né? Exato. Isso aí. Por isso que a gente fala muito sobre
questão do autoconhecimento. Porque para mim conseguir dizer um não, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, porque muitas vezes a gente diz um sim, como você falou, mas na verdade eu estou querendo dizer um não. E aí, por medo de eu ser rejeitada, de eu ser desaprovada ali naquela amizade, eu vou mesmo querendo não ir. Né? Então, por isso que esse autoconhecimento é muito importante na nossa vida. Né? Porque eu digo não, mas sem medo de ser rejeitada. Se eu for rejeitada por eu ter dito não, aí eu preciso avaliar, será que aquela pessoa realmente é uma amiga verdadeira? É um amigo verdadeiro? Né? Então, são coisas que a gente precisa avaliar. Concordo. Eu acho que... Pode falar, Silvia, você concorda também? Eu também concordo, porque a partir do momento que numa amizade tu diz não e ela se afasta ou ela te magoa, não é uma amizade verdadeira, porque a partir do momento que tu tem uma amizade verdadeira, ela vai entender o teu não. Porque o não, ele é libertador também para a pessoa. E a partir do momento que tu sempre tem que dizer sim, sim, eu faço, eu vou e te deixa de lado, a outra pessoa está sugando você. O seu emocional está muito para baixo. Concordo plenamente com você. Eu também ia trazer esse ponto de colocar limite, a pessoa se afastar, às vezes até bom, né? Já te mostra aí que tipo de amizade você estava tendo, né? Às vezes era só a amizade de uma mão só, né? Não era mão dupla, né? E às vezes acontece também da pessoa nem afastar, mas começar a te tratar com indiferença. Tem muito, né? Tem muito disso também. Exato. E aí, o que eu vou fazer diante disso? É isso. Eu acho que entra um pouquinho também... Pode falar, Silvia. Aí você às vezes se afasta daquela pessoa e você encontra uma outra amizade e você vê que era melhor. Só que não significa que aquela amizade foi ruim. Aquela amizade serviu de aprendizado para você levar na vida, porque nada acontece por acaso. Se a gente tem uma pessoa, uma amizade e ela não é boa, a gente rompeu com essa amizade, que ela só sugava nossas energias, passou. Ela teve os momentos bons, mas passou. Não fez bem, mas você vai levar um aprendizado para você que aquilo você não vai mais querer para você. Você vai se valorizar. É isso. Muito bom esse ponto. Então, a gente já passa para a terceira pergunta, que ela mais ou menos tem a ver também, que é: por que assumimos o papel de salvadora ou psicóloga das nossas amigas? E como isso gera sobrecarga oculta? Porque muitas vezes, e a gente já sabe disso, que em muitas amizades, a gente acaba virando a salvadora, a gente acaba querendo ajudar em tudo, carregar o peso da pessoa nas nossas costas, né? Ser a psicóloga, aquela pessoa que a pessoa só te liga quando ela tem um problema, quando ela não consegue achar a solução de algum conflito, ela liga para você para escutar o teu conselho, mas quando você procura, a pessoa não está disponível para te dar o ombro amigo que você sempre está ali disponível para dar, né? Então, eu acho que a gente faz isso porque eu vejo isso muito nos atendimentos, as pessoas não somente na amizade, mas no relacionamento em geral. Tem muitas mulheres, principalmente as mulheres que são salvadoras, que são as psicólogas até dos parceiros e das amizades também. Então, é uma armadura emocional muito perigosa você assumir o papel de salvadora, porque a gente se torna psicóloga de todo mundo para ter o quê? Para ter o controle dessa relação. Porque para que a gente se sinta indispensável, não é? Então, se eu sei de tudo da vida da pessoa e eu tô ali sempre para resolver o problema dela, para escutar ela, eu sei de tudo, ou seja, eu tenho controle da situação, do relacionamento, e
o que isso acontece? Eu sou indispensável para essa pessoa. Ela precisa de mim para tudo. Então, eu nunca vou sentir a dor da rejeição ou do abandono, por exemplo. Porque essa pessoa não vai conseguir viver sem mim. Eu faço tudo para ela. Eu tô ali sempre que ela precisa. Não é o que deveria ser. Concordam? O que vocês acham? Concordo plenamente. Aí a pessoa, ela acha que a amiga não vai querer outra pessoa, porque ela já está emocionalmente, mesmo que ela está sobrecarregada, ela não quer deixar essa amizade, porque ela está no controle. Mas por que vem esse autocontrole de tudo? Geralmente, são pessoas que tiveram que amadurecer cedo, tiveram responsabilidade muito cedo, onde começaram teve que cuidar de irmãos quando eram criança. Aí já vem a autorresponsabilidade, achar que tem que dar conta de tudo e cuidar de todos. Aí envolve a amizade, que vem vindo muito, que já é um padrão de repetição lá da infância, de quando ela era uma criança, que amadureceram cedo, né? E essa sobrecarga silenciosa, ela aparece cansaço emocional, irritação, ela tem sensibilidade, ela fica muito sensível também, por um medo dela ser abandonada. Ela fica frágil a qualquer momento. Ela se põe uma armadura que ela é forte. Aí todo mundo vê ela forte. Mas a hora que ela cai, nossa, como ela sempre foi forte, mas ela estava com uma armadura. Aí para ela, quando ela tem uma decepção, é 2 toques para o emocional dela cair. Porque ela não é acostumada com isso. Porque ela não quer mostrar que ela é fraca para os outros. Que ela quer mostrar sempre que ela é forte para ela estar no controle. Uhum. Só que a gente precisa deixar isso bem claro, que muitas vezes isso é inconsciente, né, Silvia? Sim, a pessoa está nesse processo, nesse ciclo, e não tem a consciência que ela está fazendo isso. Né? E vem sempre a reclamação, eu sempre faço tudo pelo outro e ninguém faz nada por mim. Mas será que eu estou permitindo o outro fazer algo por mim? Ou eu estou dando uma, igual a Márcia falou, da salvadora, a que sabe, a que tem o controle de tudo. Então, e aí eu não me permito receber dessa amizade. Eu não me permito mostrar a minha vulnerabilidade. Né? E aí vai ficando aquela coisa pesada. E que muitas vezes a mulher nem tem consciência disso. Às vezes ela chega para a gente nas consultas sem ter esse conhecimento. Né, trazendo aquelas reclamações que sempre faz, mas nunca recebe. Tá, mas ela está se permitindo receber? Ela tem falado o que ela precisa? Né? Então precisa trazer isso para o consciente. Né? A partir do momento que ela consegue ver o que é dela e o que é do outro, da outra pessoa na amizade, ajuda bastante para ela. Porque quando ela tem o autoconhecimento, como você já falou anterior, né, Heloísa, ela consegue ver o que é dela e o que é do outro, né? Que ela precisa fazer só a parte dela, que ela não precisa carregar o que é do outro junto com ela. Uhum. Não ser mãe, né? Muitas mulheres querem ser mãe, a mãezona de todo mundo, né? E acaba pegando cargas que, igual você falou, não é dela, é do outro. Né? É isso aí. Outro ponto que me veio aqui também é que ela pode estar inconscientemente usando isso como uma estratégia para ela se distrair das próprias dores dela. Ela usa sentido, ocupada, né? Ela tá ocupada o tempo todo porque ela tem que fazer tudo. Não, aquele amigo pediu aquilo, eu vou fazer aquilo, eu tô ocupada com isso, com isso. Ela inconscientemente se ocupa tanto da vida dos outros porque é uma estratégia para ela não olhar para ela mesma, para as feridas dela, do que ela precisa ir mexer dentro dela, né? Entender sobre ela. Isso aí, Márcia. Eu acho que é isso também, né? Só que a gente sabe que isso tem um preço bem, bem alto, né? Ela se ocupar
com o problema dos outros, com a vida dos outros, e não olhar para ela mesma, né? Uma hora essa conta chega. Daí já chega pesada, né? Por isso que é verdade. Muito bem, vamos para a próxima. Próxima pergunta. Por que a felicidade de uma amiga ativa gatilhos de comparação e inveja? E o que o incômodo diz sobre as nossas feridas? O que vocês acham, meninas? Por quê? Por que ativa um gatilho aí? O que vocês acham? Bom, o que eu acho aqui dessa pergunta é que falar sobre inveja, comparação entre as mulheres é um grande tabu. Por mais que ele exista, e todo mundo sabe, mas é velado. Ainda não se fala abertamente sobre a comparação, sobre inveja. O que isso quer dizer? Nossa, eu senti aquela invejinha. Mas é inveja branca? É inveja... ou me sentir a comparação. Nossa, eu devo ser uma pessoa muito errada, eu não posso sentir isso. Não, todas as emoções e os sentimentos querem dizer alguma coisa para a gente se a gente prestar atenção. Eu acho que o sucesso de uma amiga funciona como um espelho. Ele não mostra o que o outro tem. Ele joga na nossa cara aquilo que nós acreditamos que não somos capazes de conquistar. Então, às vezes, isso está falando mais da gente do que da outra pessoa, né? Por exemplo, se houver aí uma comparação, aquela invejazinha, um incômodo, vamos colocar assim, um incômodo com o brilho da amiga. Então, ele não significa que você é uma pessoa ruim, não é isso. Não está dizendo que você é uma pessoa ruim, significa que existe uma ferida ali, pode ser uma ferida da escassez, pode ser uma ferida de desvalorização em você mesma, né? Então, a sua mente, ela entra em resistência porque ela se sente ameaçada e inferiorizada. E isso tudo a gente está falando inconscientemente, não que a gente tenha essa clareza toda a um primeiro momento, né? A gente pode... O sentimento e as emoções sempre dizem alguma coisa pra gente. Sentiu aquilo ali? Opa, peraí, pode ser que eu tô me sentindo ameaçada pela minha amiga, por essa conquista dela, que no fundo... Isso tudo inconsciente, no fundo, talvez eu não me ache capaz de chegar onde ela chegou, de ter o que ela conquistou, né? Então, em vez de você se sentir culpada porque você sentiu isso, use esse incômodo como uma bússola. O que está querendo me dizer? Autoavaliar, né? Não pra é? Fazer uma autoavaliação. Se, como você falou, a inveja branca, será que eu estou levando para o bem? Né? Ou, é uma inveja que... Por que ela consegue e eu não consigo? Aí já não é uma inveja boa, né? Que já é uma coisa que vai atrapalhar a sua amiga também. Então, é melhor afastar uma pessoa assim do que tu ter ela contigo, né? Perto de você. Porque quando a pessoa diz, nossa, que legal, ela conseguiu, ela merece, aí vale a pena ter por perto essa amizade. Ao contrário disso, se afasta. É uma coisa, vamos botar um exemplo simples aqui, né? A pessoa conquistou um carro. A pessoa vai lá e financia, né? Aí a pessoa diz assim, mas também qualquer pessoa consegue comprar um carro e financiar. Isso não é uma inveja boa. Tu tem que cuidar com pessoas que estão do teu lado que falam isso. Porque não está torcendo para as suas conquistas. Está desvalorizando o que você está conseguindo. Porque inconscientemente, talvez ela ache que ela nunca conseguiria comprar um carro. Mas isso já não é uma amizade saudável, né? E por ela pensar assim, inconscientemente, ela também acredita que a pessoa que comprou o carro também não merecia comprar o carro. Bem isso aí mesmo. Né? Não merecia. Então, se ela não merecia, né? Então, por que ela comprou e eu não? Né? Então, aí a gente volta para o autoconhecimento. Né? Porque aí eu vou trazendo essas coisas para a superfície e vou entendendo por que isso está me incomodando tanto. Por que o brilho dela está refletindo tanto em mim e eu não estou conseguindo me ver.
né? Então, É é isso isso que a aí. gente precisa trazer para a superfície. Concordo com o ponto de cada uma de vocês. Eu acho que se a gente puder ajudar para quem for assistir, quem estiver assistindo e quem vai assistir essa live, eu acho que se você sentiu ou sente esse tipo de sentimento de inveja ou de incômodo, se pergunta. Pergunta, faça perguntas em vez de querer achar resposta. Fala, por que o sucesso dela ativou isso em mim? O que eu estou precisando perceber? Por que eu senti isso? E só perceba as respostas, né? Ou trazer esse tipo de pergunta também para a terapia, né? Para conseguir ter um apoio aí, um guia para poder te ajudar nesse. Se você não conseguiu sozinho, com certeza trazer um ponto super importante e válido trazer também para a terapia. Por que eu senti isso da minha amiga, né? O que eu estou precisando curar em mim? Por que isso ativou esse gatilho em mim? Por que o brilho dela tá me Aí atrapalhando vem tanto? a Fazer parte pergunta é muito importante. do merecimento também, porque a pessoa acha que não merece, né? Como Pode ela ser acha que muitas coisas. a amiga não mereceu, ela também não merece, né? Tem os dois lados, né? Aí entra a comparação, né? Tem a comparação, é isso aí mesmo. Fugiu a palavra. Aí fica a comparação. Ela é melhor do que eu e ela não pode ser melhor do que eu. Ela tem que ser igual a mim ou inferior a mim. Se ela sobressair, ela não serve para ser minha amiga. Então, são coisas que ficam guardadas no inconsciente, né? Que é igual a Márcia falou, precisa avaliar, precisa verificar o porquê, né? Comece a se perguntar o porquê que você está sentindo isso, porque você vai encontrar as respostas. E a melhor pergunta que a gente pode fazer para a gente mesmo, né? O porquê. O porquê que isso acontece comigo. Concordo. Muito bem. Vamos para a nossa última pergunta, então. Nossa última pergunta aqui é: como a falta de vulnerabilidade na internet cria barreiras que impedem amizades reais e profundas na vida adulta? E isso está acontecendo muito hoje em dia. A vitrine da internet, a vitrine das redes sociais, que é um cortezinho muito pequenininho do que acontece na vida da gente, na vida de todo mundo ali que está naquele vídeo. Por que isso cria essas barreiras que impedem as amizades reais e profundas, que acontece muito hoje em dia? Me parece que tá uma coisa, são amizades superficiais, né? São amizades muito rasas. Não tem profundidade numa conversa, não tem profundidade num encontro, as pessoas não conseguem mais aprofundar nos assuntos, parece que está todo mundo muito disperso, que ninguém consegue respeitosamente discordar de alguém. Tem que ou você concorda comigo ou você não é meu amigo, não é? Eu percebo muito esse movimento hoje em dia. Então, as redes sociais, elas trouxeram, sim, muitas conexões. E é verdade, estamos aqui de prova que se não fosse a internet, não estaríamos aqui, não é? Juntas com esse grupo maravilhoso, né? Mas, mesmo assim, é porque a gente, cada uma se doou e fez isso tudo valer a pena. Mas tem muita gente também que faz essas conexões, mas elas não conseguem intimidade. E intimidade no sentido de se preocupar com o outro, de se colocar vulnerável perante o outro, não é? E dar liberdade para o outro, segurança para o outro ser vulnerável com a gente também. Então, eu acho que hoje em dia, essas redes sociais que mostram vitória, viagem, sorriso, gente maravilhosa, todo mundo perfeito, lindo, maravilhoso. A gente não sabe o que acontece atrás, a gente não sabe os medos que essas pessoas têm, os fracassos dela, quantas vezes ela tentou até conseguir chegar ali, quantos vídeos ela gravou para colocar só aquele ali. A gente não sabe o que aconteceu antes ou depois daquele vídeo, né? Então, a vida adulta,
ela exige muita resistência, no sentido de o adulto hoje em dia resiste muito em se mostrar vulnerável. E a gente vê muito isso. O adulto hoje em dia tem Sim. uma dificuldade muito grande de se mostrar vulnerável, né? A gente tem medo de parecer fraco, medo de ser julgado, medo de ser rejeitado. E aí a gente cria uma máscara de perfeição, que é o que acontece nas redes sociais. As A redes pessoa sociais o tem que cortezinho cuidar perfeito. muito com as redes sociais. As redes sociais, ela tanto como ela é boa, quanto ela é ruim. Uhum. Porque, assim, hoje em dia a pessoa, ela não coloca foto dela sem filtro. É muito raro tu ver um perfil sem filtro. Aí, quando você vê a pessoa pessoalmente, pensa, nossa, mas é você mesmo? E hoje tem tantos, né, que fazem tudo artificial. Aí é que Ah, mas entra a pergunta, por quê? Por que ela tem que parecer perfeita, né? porque Aí é a a gente entra sociedade. numa camada, Mais muita profunda. coisa, né? Porque acho que Justamente que para ser hoje tem que aceita, ser né? tudo perfeito, né? Porque se não é perfeito, eu não sou aceita. Se as redes sociais, lá na rede social, na internet, você falar alguma coisa, vamos pôr um exemplo, uma palavra errada num vídeo, tu já é criticado. Uhum. Ou seja, não é bem aceito por ter uma palavra. Você pode fazer 100 vídeos, mas num tu errou, Pronto. acabou. Né? Aí, o que vem? As críticas vêm das pessoas mais próximas. Raramente elas vão vir de pessoas desconhecidas. Né? E o que Ou essas de pessoas gente mais próximas? desconhecida que acha que te conhece. Só Aí porque vem, você aí coloca vem os videozinhos o lá, né? famoso da inveja, né? Ah, mas a pessoa, ela faz vídeo, mas por que ela consegue falar na internet, faz videozinho, faz live ao vivo e eu não consigo fazer? Mas deu uma brechinha. Ali vem a cacetada, né? Vem de menos de quem tu espera. É bem Concordo. complicado o negócio de rede social. Bem complicado. E no sentido da amizade, eu acho que é isso, né, gente? Se a gente voltar aqui para o lado da amizade, eu acho que todo mundo fica com essa máscara de perfeição, com essa máscara de eu sou assim mesmo, perfeita, minha vida é perfeita. Fica muito raso essas amizades. Ficam só, assim, nem amizade, né? São só conexões, mas a amizade, o que é uma amizade de verdade, ou o que teria que ser uma amizade de verdade, você se sentir seguro, você poder ser vulnerável, você ter um acolhimento, né? Então, isso tudo na internet é muito difícil, né? Não é impossível, porque a gente está aqui como prova de que dá sim. Se a gente se dedicar, funciona. Mas exige aí, como a Heloísa falou, a Silvia e eu, exige o autoconhecimento, exige as perguntas que você deve fazer a si mesmo, a autoanálise e a sua terapia pessoal mesmo, para você conseguir ter relacionamentos profundos. Relacionamentos que significam alguma coisa, não é? Sim, e Então, sem contar também, né, Márcia, que as redes sociais, elas estão, assim, hoje em dia não tem como a gente viver sem elas mais. É impossível, né? Mas ela tem tomado muito tempo das pessoas. E às vezes a gente, né, naquela correria, não tem um tempo de marcar um encontro. Ai, tô correndo, vai ver quanto tempo ficou ali no celular. Ficou ali vendo, só né? no, Só no dedinho passando o ali, né? dedinho. Né? Então, ai, não tenho Automático, né? tempo, tô corrido. Então, hoje em dia está bem difícil você ter amizades, igual você falou, com conexões mais profundas, né? Porque as pessoas estão pegando isso aí como desculpa, muitas vezes. É verdade, concordo com você, porque aí a gente entra em um outro assunto que a gente pode deixar para a próxima live, porque se deixar a gente vai, um assunto puxa o outro, porque não é simples assim. Aqui a gente deu
algumas dicas práticas, um entendimento assim para a pessoa se situar, perceber se isso está acontecendo na amizade dela, nos relacionamentos de amizade dela, o que fazer, o que ela pode procurar, falar um não sem se sentir culpada, não é? Para isso ela precisa se fortalecer e ela pode com certeza encontrar isso na terapia, no processo terapêutico dela, ela vai se fortalecer para começar a perceber também. E uma vez que você se fortalece, você muda de nível, energeticamente falando, vibracionalmente falando, você muda, você sobe a sua energia, ou seja, você passa a encontrar pessoas que podem ser, que estejam dispostas a ser mais profundas, que estejam dispostas a criar uma amizade de verdade, não é? Eu, pelo menos, acredito muito nisso, que Também. você encontra no externo o que está dentro de você. Concordam? Sim. Sim, concordo plenamente. Eu acho que o que a gente pode deixar aqui para essa live aí, com certeza a gente vai continuar falando sobre relacionamento, principalmente de amizade, na próxima live de grupo, em grupo, mas acho que o que a gente pode deixar aqui é o que todas nós falamos, autoconhecimento. Só se conhecendo para poder impor limites sem culpa. Vocês, acho que no geral é isso, né? É isso aí. Sim, Quando sim. a gente tem o autoconhecimento da gente, a gente percebe que muda muita coisa. A gente foge dos relacionamentos tóxicos. Né? Uhum. É isso. Mais alguma coisa, meninas? Querem colocar mais alguma coisa ou terminamos por aqui? Por mim foi isso. É isso. Acho que a gente falou tudo, né? Se a gente continuar, a gente vai longe. É isso. Então a gente deixa um gostinho para a próxima live. Com daqui certeza. 2 sexta-feiras. É a nossa live em grupo novamente. Muito bem. Muito obrigada, meninas. Foi uma conversa profunda, mas mais leve, né? Foi muito bom. Obrigada, tá? Eu que agradeço a vocês pela participação. Eu agradeço Obrigada, também por estar aqui participando desse momento tão especial. Muito obrigada. Para quem está assistindo ou para quem vai assistir depois, a gente o Círculo Terapêutico é um grupo de terapeutas. Infelizmente, Ana não pôde estar aqui, Fabi também não pôde estar aqui, mas somos em 5 e se tudo der certo, próxima live alguém vai estar aqui também, Fabi ou Ana. Se não, nós 3 estaremos aqui. Se não, só 2, se não, só uma. Estaremos sempre aqui trazendo assuntos importantes, mas de um jeito leve para vocês. No mais, obrigado, que todos tenham uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.